Vamos tentar mais uma vez. A gente estava aqui num bate-papo super interessante com o professor Nelson Sussum. E a internet não deixou a gente continuar a live. Mas somos brasileiros e não desistimos jamais. Então voltamos. Eu fechei aquela live, deixei ela lá guardadinha e já voltamos. Estamos aqui, né, Norma? Luana, as meninas aí. Professor Nelson já está aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Vai dar certo, gente. Dessa, obrigada pela presença. Na tela aí, a Simone. A Lilian também está aqui, gente. Vai dar certo. Lá, tá ouvindo agora? Agora parece que tô. Tivemos que fechar a outra, mas eu deixei salva lá. Então tá bom. Então vamos lá, estava continuando na separação de bens, né? Que era a separação obrigatória e absoluta. A separação total hoje, com o pacto antinupcial, ela vale praticamente só em vida, né? Ou seja, no casamento ou na união estável. E se separarem ou divorciarem, realmente aí não tem direito a nada. Mas se morrer, o outro concorre. Isso está no Código Civil 2002, né? Isso que acabou tendo muita discussão sobre isso, porque você casa na separação total e se separar ou divorciar não tem direito. Mas se morrer, o outro tem direito? É alguma coisa estranha. Tanto é verdade que a ministra Nancy Andrighi ela é contra essa situação, né? Mas ela é voto vencido hoje. Então eu coloco no pacto para também não ter direito a essa concorrência. Agora, lá na frente é discutível, o que eu estou dizendo, é discutível em juízo. Né? Por isso que eu falo que é melhor colocar do que não colocar. Se não colocar, vai concorrer. Se colocar, eu discuto em juízo ainda. Então é uma forma de fazer planejamento patrimonial aí também, né? Dentro do pacto antinupcial. Então é bem bacana. Também nós temos, na união estável, que eu falei, o pacto antinupcial serve para o casamento, né? E se for união estável, união afetiva é dentro de um contrato, né? E então os regimes que eu preciso fazer pacto antinupcial são aqueles regimes que não são os legais. Comunhão universal de bens, aquele comunica tudo, hoje precisa para casar na comunhão universal precisa ter pacto antinupcial, separação total precisa ter pacto antinupcial, participação final nos aquestos também precisa ter pacto antinupcial. A regra é essa, né? A regra é essa. Agora, lógico que, como eu disse, comunhão parcial e separação obrigatória é possível fazer pacto também se quiser, mas não é obrigatório. Tá? O outro princípio do regime de bens é o princípio da mutabilidade do regime de bens. Ou seja, atualmente o regime de bens poderá ser alterado, modificado na constância do casamento. Então, eu não preciso separar, divorciar e casar de novo em outro regime, como antigamente fazia. Você casava com um regime, era para sempre. Então, eu tinha que divorciar para casar de novo com a mesma pessoa no outro regime. Hoje, não. Você pode alterar judicialmente, e isso é bom porque precisa de advogado, né? Está no artigo lá 1639, parágrafo 2º, o advogado que precisa entrar com uma ação para alterar o regime de bens. E é consensual. Ele é judicial, consensual e precisa ser motivado para alterar o regime de bens. Né? Motivado porque você precisa explicar para o juiz por que você está alterando o regime de bens. Eu costumo dizer assim também, não sei por que tem que explicar para o juiz. É consensual? Por que eu tenho que explicar para o juiz que eu estou mudando o regime de bens? É para não fraudar terceiro. Se você vai fraudar terceiro, você vai falar que vai fraudar? Não vai falar que vai fraudar. Boa essa, né? Então, assim, eu acho que cai por terra essa justificativa, né? Do terceiro requisito, que é a justificativa. Mas você justifica lá o que for para o juiz poder entender dessa forma. Agora, se você vai alterar o regime de uma forma muito brusca, por exemplo, da comunhão de bens, comunhão parcial para separação total, o juiz normalmente ele pede todas as certidões para verificar se ele não está fraudando. Então, assim, para que precisa justificar se ele vai pedir todas as certidões? Tá? Ele vai pedir certidão de protesto, muitas vezes, certidão negativa de protesto, certidão negativa da Justiça Estadual, da Justiça Federal, também trabalhista, muitas vezes pede também, trabalhista, e também, às vezes, SCPC e Serasa, às vezes, né? Para ver se ele não está fraudando o terceiro. Mas eu sempre falo para o cliente, se você vai fraudar, amanhã vai anular, eu falo para ele. Né? Porque às vezes o cliente quer enganar também o advogado, né? Quer enganar o advogado também. Eu falei, se fraudar não vai adiantar nada, porque vai anular. Estou te avisando porque depois você vai falar que eu não avisei. Né? Então, assim, você está entrando para fraudar alguém, pode anular lá na frente, com certeza. Isso, inclusive, está no Código Civil e no Código de Processo Civil hoje. Tá? E o terceiro mais importante, que é a da variedade do regime de bens, ou seja, antigamente, nós não, os princípios são 3, né?
Então, o terceiro princípio e último do regime de bens é o da variedade do regime de bens. Ou seja, são 4 regimes de bens que nós temos. O primeiro é o regime da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial de bens. Oi. Eu tenho que te parar um pouquinho, porque o pessoal está fazendo tanto elogio para você aqui. Ó. A melhor pós que eu já fiz foi com o professor Nelson. Que bom. Aí a gente tem que parar para falar essas coisas, porque os comentários não ficam gravados, né, professor? Então a gente não pode deixar passar essas coisinhas que levantam o nosso ego e mostra se o nosso trabalho está bom ou não, né? O doutor Edilton também falou ótimas coisas aqui de você. Temos um monte de comentário. Foi só para isso que eu parei a live. Você comentou do Hélio, né? O Hélio é um grande amigo meu, mas faz muito tempo que eu não vejo. O Hélio. Faz muito tempo que eu não vejo. A última vez foi no curso dele, lá em Santa Catarina, né? Que acho que ele estava, não é? Em Blumenau, acho que, salvo engano, né? Que ele está. Ele agora estava em São Paulo. Não sei se ele está aqui agora, nesse momento. Mas a última vez ele estava morando lá, mas isso faz muito tempo. Acho que eu fui lá 4 anos atrás. 4 ou 5 anos atrás. Mas faz muito tempo. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas muito bacana, né? Rever os colegas e o pessoal aqui falando também de que participou da pós, né? E eu tenho muitos vídeos, né? Quem quiser ver os vídeos lá no canal do YouTube, é bem bacana. Todos os vídeos gratuitos, tem vários cursos, várias aulas no meu canal ali, de forma gratuita. Pode ir lá assistir e são todos bem-vindos aí, bem bacana. Mas vamos lá. O primeiro é comunhão parcial. Acho que esse que vai dar mais trabalho, né, pra gente, porque o regime da comunhão parcial de bens, ele é um regime que ele é o legal, tanto no casamento, se não falar nada, é comunhão parcial, e na união estável também. Na união estável, se você não falar nada e for união estável de fato, é comunhão parcial. E por que é comunhão parcial de bens? Comunhão, comunicação de bens, parcial em parte, né? Então, alguns bens vão se comunicar, outros não. Então, vamos partir primeiro para os bens que se comunicam. Quais são os bens que se comunicam na comunhão parcial? Os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso. Todos aqueles que adquiriram na constância e a título oneroso do casamento, meio a meio. Mesmo que em nome somente de um. Tá? Mesmo que em nome somente de um. E depois, o outro que se comunica também são os bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho. Bens adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho. O que seria isso? Fato eventual com ou sem concurso de trabalho. Seria, por exemplo, uma loteria, Mega Sena, Telecena, Big Brother, Carros Artistas, Ídolos, Fama, coloco tudo isso, né? O Big Brother principalmente, né? Porque assim, tá em alta, né? Com concurso de trabalho, o Big Brother, por exemplo, é um fato eventual. Não é todo mundo que entra lá para ganhar um prêmio. Mas é com concurso de trabalho, porque eles têm que ficar confinados, tem que seguir um roteiro, uma novelinha, né? Na verdade, eles estão trabalhando lá, né? Trabalho bom até, porque é praticamente para fazer nada, né? Só ficar brigando com o outro. Então, é um trabalho. Então, é com concurso de trabalho. Se ganhou lá o prêmio máximo, nem sei quanto que é, 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto que é. Se ganhou o prêmio máximo e ele é casado na comunhão parcial, ou vive em união estável na comunhão parcial, ou vive em união afetiva na comunhão parcial, é meio a meio, vai ter que dividir o prêmio, 50%. E o outro, que é fato eventual sem concurso de trabalho, é a loteria. Você ganhou na loteria, foi premiado, tem que dar metade para o seu cônjuge, porque casou na comunhão parcial de bens. Né? Eu até assisti sua aula hoje, ó, pra você ver que sou aluna aplicada. Eu vi você contando lá de uma pessoa da minha terra, Minas Gerais, que ganhou na loteria e quis fraudar a terceira, a esposa, né? Foi que quis enganar a mulher, né? Porque ele acabou comprando, ganhou na loteria e viu que ficou com dinheiro no bolso, né? Já não queria mais a esposa e acabou não querendo dar metade. O que ele fez? Ele separou, não falou nada, né? E aí foi desconfiando porque ele ficou rico depois que separou, né? E mostrava, inclusive, a pessoa mostra ainda, né? Aí ela contratou um detetive, descobriu que tinha ganho na loteria, entrou com pedido de arrolamento e bloqueio dos bens e pegou a metade do patrimônio. Teve que dar metade? Sim, tem que dar metade, não tem jeito, né? Porque é comunhão parcial de bens. Quem mandou? Ah, mas fui eu que comprei, eu que sonhei com os números, então é meu. Não, não é, porque você casou na comunhão parcial, tá? Então deveria ter casado na separação total, né? Mas é fogo, né? Infelizmente as pessoas quer fraudar o outro, né? Quer fraudar numa coisa que realmente é uma sorte, vamos dizer. Mas o problema é querer fraudar quando os dois ganharam. Eu já vi muita gente, isso. Nos litígios assim, né? Os dois ganharam dinheiro e aí um quer separar e não quer dar nada pro outro, né? Na comunhão parcial. Professor, só para descontrair aqui.
quando eu descontraí, eu fui fazer uma separação, né, de uma união estável. E aí, o que que é a proposta que o rapaz fez para nós, né? Estávamos eu, meu tio e a esposa, a companheira, e ele. Aí ele falou assim, não, mas gente, eu quero ficar com ela. Ele era amante da madrasta dele. Aí ele falou assim, não, mas eu não quero separar, não quero separar dela, eu quero ficar com ela e com a minha madrasta. A gente escuta cada coisa, é É. só para descontrair aqui. Porque você pensa assim, gente, quando você vai fazer algum processo de família, você fala, peraí, gente, o pessoal pensa essas coisas, né? Tem Não, cada coisa que é você... verdade. Não, você vê cada coisa. Cada coisa. Eu tenho alguns processos que é difícil de pegar fraude, mas fraudou. Mas é difícil pegar, porque fizeram tão bem feito, e lá atrás faz muito tempo, e começa a ficar difícil para conseguir. Né? E, infelizmente também o nosso judiciário não contribui, né? Demora bastante, e tem juiz ainda que não quer saber. Vai demorar muito, esse negócio é muito complicado. E ele acaba negando porque é complicado. Então, assim, infelizmente, o nosso judiciário também não são todos, né? Não vou dizer que são todos, mas infelizmente tem alguns juízes que, infelizmente, não querem pegar aquele serviço, né? Não querem pegar. Ixi, quanto a gente quer jogar para o outro? Não é dessa vara não, vai para o outro, né? Vai para outra comarca. Então, assim, infelizmente, tem alguns que tentam repudiar algum tipo de trabalho, infelizmente. Mas não são todos, tem muitos que eu conheço, são muitos bons juízes e muitos bons desembargadores, inclusive alguns professores que eu conheço. Mas, infelizmente, tem alguns que acabam estragando, né? É igual na advocacia, sempre tem algum advogado que acaba estragando Tem. a nossa profissão, né? E aí denigra a imagem. É igual a deles, todo mundo. Então, um sempre acaba denigrindo de todo mundo. Mas, assim, a outra situação, então, na comunhão parcial, que se comunicam, são os bens adquiridos por frutos, juros, benfeitorias e acessões. Os juros, né? Os juros, por exemplo, você aplicou R$1 milhão antes de casar, esse R$1 milhão é da pessoa que aplicou antes de casar. Mas os juros recebidos na constância do casamento é meio a meio. Eu sempre falo juros, não é a correção monetária. Juros é o plus, a correção monetária é o minus, é uma mera atualização do dinheiro. Então isso aí já está incluso. Agora os juros é o plus, esse que vai comunicar. Tá? Diferente de um imóvel, quando o imóvel valoriza. O imóvel valoriza não é juros isso. O imóvel é um bem de raiz. Então, ele tem um imóvel antes de casar, é dele, né? No entanto, o imóvel valorizou durante o casamento, eu quero a valorização na hora de separar. Não, aí não, porque o imóvel é um bem de raiz, não tem direito a esta valorização. Agora, dinheiro não, dinheiro é um bem fungível. Portanto, os juros vão comunicar. Agora, o imóvel é um bem infungível. Portanto, não vai conseguir comunicar, tá? Essa valorização. A outra situação bacana, que é importante, são os frutos civis, por exemplo, os aluguéis. Um imóvel adquirido antes do casamento, no entanto, o imóvel foi alugado e recebe aluguéis na constância do casamento, os aluguéis se comunicam, meio a meio. É lógico que se esses aluguéis, mesmo dos bens particulares, hein? Mesmo dos bens particulares, mas esses aluguéis, por exemplo, se foram gastos durante o casamento, porque realmente teve que manter para a mantença da casa, aí realmente não vai ter direito, porque acabou o dinheiro. Mas se esse aluguel ficou juntou esses aluguéis, tem que ser dividido lá na frente também, meio a meio. Né? Então, algumas pessoas casam com outra que tem muitos imóveis. E esses imóveis alugados, os aluguéis se comunicam, é meio a meio. Tá? Tem direito à metade. E muita gente não pede numa ação, né, judicial. E outro também que se comunicam seriam as benfeitorias que eu falei. Uma casa adquirida antes do casamento, ou na constância também, mas principalmente antes do casamento, mas construir, por exemplo, uma piscina na constância, a piscina tem direito, porque é a benfeitoria. Então tem que fazer o quê? Uma perícia para apurar quanto vale o imóvel e quanto vale a piscina. E a piscina teria direito à metade. Tá? O que mais que nós temos? A cessão. A cessão é acréscimo da propriedade imóvel. O que nos interessa aqui, a maior parte, é a cessão artificial. Por exemplo, as construções. Eu tenho um terreno antes de casar, esse terreno é meu, porque é antes de casar, mas eu construí uma casa na constância do casamento, eu construí um prédio na constância do casamento. Esta casa, esse prédio, se comunicam com o marido ou com a esposa. Aí também precisa fazer uma perícia, quanto vale o terreno, quanto vale a casa, para dar de indenização a metade da casa, do prédio. Né? Também teria que fazer perícia, tudo isso. Isso é importante. E muita gente fala, mas eu construí o terreno da sogra. O terreno da sogra
Deveria ter pensado melhor. Aí é colocar dinheiro bom em coisa ruim. Tem muito, tá? Né? É colocar dinheiro bom em coisa ruim. Por quê? Porque, na verdade, o terreno da sogra, ela não é parte numa ação, né, de divórcio, de partilha. Portanto, o máximo que o genro ou a nora terá direito é entrar com uma ação indenizatória contra a sogra. Máximo. Mas não tem direito à ameação, porque não foi construído o terreno deles. Ela não é parte em um processo de divórcio da separação. Essa é a posição majoritária do STJ. Teve um caso lá que deu, sim, realmente, que ela tinha que dar metade. Mas é um caso bem sui generis, diferente. Mas a maioria não entende que realmente é uma ação indenizatória, não é nem família, é uma ação civil e tal. Tá? Seria que se comunicam. Então, a regra é essa dos bens que se comunicam. Os bens que não se comunicam, aí nós vamos entrar numa parte bem bacana, que não comunica. A regra é essa, então eu vou começar pela primeira já. Tá? Os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam. Os bens adquiridos antes do casamento não se comunicaram, como é o parcial de bens. O outro, herança, doação e subrogados. Herança, doação e subrogados. Bens de herança, mesmo na constância do casamento. O pai morreu, a mãe morreu, recebeu herança. O outro tem direito? Não, não tem direito. Por quê? Mas se veio na constância do casamento, né? Não, porque veio a título gratuito. O que se comunica é a título oneroso. Oneroso. Aqui é gratuito. Herança foi gratuito, doação foi gratuita. Agora, subrogado. Subrogação significa substituição. Bens subrogados, bens substituídos. O que seria isso? Bens subrogados, bens substituídos. Né? Aquele bem, por exemplo, que eu tenho antes de casar, eu vendo na constância do casamento e compro um outro na constância do casamento. Então, se eu tenho um imóvel adquirido antes do casamento por R$500 mil, eu vendi ele na constância por 500 e comprei um outro por 500. Se eu provar que eu comprei esse outro imóvel na constância do casamento por R$500 mil, com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes, não comunica. Não vai comunicar, é só uma subrogação. Mas tem gente que pensa, eu vou fazer vender tudo e comprar na constância porque eu tenho direito à metade. Não, porque se a origem foi anterior, não vai comunicar. Mas tem que comprovar, né? Porque tem pessoas que vão trocando, vai trocando, não comprova nada. Oi? E como que a pessoa faz para comprovar isso? Então, o certo é declarar, né? Declarar certinho, no imposto de renda, declarar que vendeu por 500 e comprou outro por 500. Agora tem gente que quer fraudar a receita, né? Aí o que acontece? Quer fraudar tudo, fica fraudado. Aí fica na desvantagem. Eu falo, ou não tem muita escolha. Ou perde para a receita ou perde para a mulher. Para alguém vai perder, né? Alguém vai perder. Então, mas eu falo, é melhor perder para a receita, porque a receita é 27,5%. Não, professor. Para a mulher é 50%. É 50%. A porcentagem... Não, é melhor então nem separar. Né? Dá vantagem para a Receita Federal. Mas se declarar certinho, porque tem gente que quer declarar abaixo. Aí declarou abaixo e comprou outro maior, vai pagar... Vai ter a diferença. Porque a diferença vai comunicar a diferença. Tá? Então não adianta querer fazer alguma coisa para fraudar um, porque vai ter problema no outro. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Tem que fazer certinho. Aí tem que ser comprovado dessa forma. Ou até colocar na escritura pública. Você pode até colocar na escritura pública, né, que está comprando com dinheiro da venda do imóvel adquirido antes. E aí você tem que ter tudo direitinho. Tem o depósito do imóvel que foi vendido, né, na sua conta e depois passou para esse aqui, que comprou na constância. Tem que fazer todo esse link, né, para não comunicar. Isso é uma subrogação. Agora, uma dica para vocês, que eu sempre dou nos cursos, até no YouTube tem alguns vídeos nesse sentido aí. Não lembro qual, mas eu sempre falo isso porque é importante. Porque, às vezes, o cartório, o escrevente, ele não tem esse conhecimento. E ele coloca ali na qualificação da pessoa que está comprando como casado com ou ex-esposa, por exemplo. Ex-esposa e casado com. Dá uma diferença danada, porque ex-esposa não é qualificação, é E, o E é aditivo. Casado com é qualificação. Por exemplo, ó, eu tive um cliente que ele me consultou e falou, doutor, eu perdi na primeira instância, perdi na segunda, e agora o que eu faço? Deixa eu ver. Porque eu provei que era subrogação, mas o juiz não deu nem o tribunal, e agora? Daí eu falei, deixa eu ver o processo. Aí eu olhei, né? Na sentença eu já vi que tem uma falha, eu já tenho certeza do que é. Vai na sua casa e pega a sua escritura pública como está escrito. Porque é o seguinte, ele casou pela primeira vez, comprou 2 imóveis. Separou da mulher, cada um ficou com um imóvel. Ele ficou com uma, a ex-mulher ficou com outro. Aí ele casou de novo. Perdeu de novo, né? Acabou perdendo de novo. Cada casamento uma perda. Então, perdeu o primeiro, perdeu o segundo de novo. Na segunda, Deus me livre do seu pensamento. Ele casou de novo no segundo casamento dele.
ele casou com esse imóvel já, que ele tinha de partilha. O que ele fez durante o casamento? Ele vendeu esse imóvel e comprou um outro. Só que ele fez comprovação tudo, que tinha vendido e comprado o outro. Comprovei, tá tudo lá comprovado. Como que não deu? Aí eu olhei a sentença e falei, tem um problema. Vai olhar a escritura pública. Provavelmente, na escritura pública, quando você comprou esse imóvel na constância do casamento, o escrevente colocou e sua esposa. E sua esposa. Você, fulano, e sua esposa. Compradores. Ou seja, os dois compraram. Os dois compraram. Não adianta provar subrogação, porque os dois compraram. Se os dois compraram, pronto. Pega carregador para mim, por favor. É dos dois. É meio a meio, tá? Então, se os dois compraram, é metade para cada um. Agora, se ele tivesse provado a subrogação e colocado casado com é qualificação. Ele é comprador, casado com. Aí é qualificação. Portanto, esse foi o problema. O E foi aditivo, tá? E o E acabou dando a metade desse imóvel para outra ex-mulher dele, né? Então, ele acabou tendo que dividir de novo. Dividiu de novo. Mas foi um erro. Ele falou, mas eu não sabia, o cartório que errou. Agora, como que você vai explicar se o cartório que errou se você assinou? Você deveria ter falado assim, não vou assinar isso, E. É casado com, não é E. Uma colega, uma vez, até que eu dei em aula, isso há muito tempo atrás, e ela era casada na separação total de bens. E ela foi comprar um imóvel, e aí o escrevente colocou assim, ela e seu marido. Ela e seu marido. Fulana e seu marido. Aí ela falou assim, o professor falou para mim que se colocar o E é dele também. Aí ela falou para o escrevente, olha, por favor, tem que tirar o E, não é E. É casado com, porque eu sou casado na separação total. E quem está comprando imóvel sou eu, não é ele. Eu estou comprando imóvel, não é ele. Então é meu. Como que você está colocando o E? É casado com. Aí o escrevente virou para ela e falou assim, mas eu sempre fiz assim. Ou seja, um monte de gente, né? Meu Deus, quanta gente. Fez para todo mundo. Um monte de gente. Então é isso que eu falo, tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes, você é contratado para fazer uma análise dos papéis todos para comprar um imóvel e você não olha isso, tem que olhar o advogado. Senão vai ficar uma culpa muito complicada, porque ele é o advogado, né? Então, agora ele foi lá e comprou sozinho. O problema dele é que ele é leigo, né? Quem mandou não contratar um advogado para analisar a documentação? Então, o advogado, quando é contratado para analisar, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso, é eu casado com, né? Que é casado com a qualificação, e o E é o aditivo. Portanto, os dois compraram. E aí não teve jeito, ele teve que dar a metade também para a ex-mulher. Então, uma dica simples, uma palavrinha simples, né, professor, que mudou a vida de várias pessoas, de duas, inclusive. Várias pessoas, sim. O outro que não comunica, esse é polêmico, esse é muito polêmico, os proventos do trabalho, está no Código Civil, artigo 1659, inciso 6 do Código Civil, dizendo que não comunica os proventos do trabalho. O que seria provento do trabalho? Salário, fundo de garantia, PIS, PASEP, indenização trabalhista, rescisão de trabalho, contrato de trabalho. Tudo isso está escrito que não comunica no artigo 1659, inciso 6. Não comunica, veja bem. Porém, o STJ tem julgado de forma praticamente unânime, ou, vamos colocar majoritária, né? Para não falar que é unânime, majoritária, tá? De que se o trabalho, o dinheiro adquirido, os bens adquiridos com o trabalho e os proventos do trabalho durante o casamento se comunicam. Os proventos do trabalho durante o casamento vão se comunicar. Tá? Isso é o STJ que está dizendo. E o juiz está seguindo o quê? O STJ. Tá? Então a lei fala uma coisa e a jurisprudência fala outra. O juiz segue a jurisprudência, ou seja, a lei ele não segue. E hoje praticamente é muito difícil reverter. Eu tinha um caso, eu ganhei em primeira instância e eu perdi já em segunda. Eu já tinha avisado para o cliente que se chegar no STJ nós vamos perder. Né? Já tinha avisado que o STJ estava julgando de forma desfavorável para ele, porque os proventos do trabalho iriam comunicar lá. Na primeira eu falei que ia ganhar até na segunda. Bom, ganhei na primeira realmente, porque os juízes são muito legalistas, eles olham só a lei, e acabou, não tem mesmo direito, acabou. Agora, no tribunal, pegou uma câmara muito boa, né? Uma câmara muito, não vou dizer muito boa, mas é uma câmara, uma câmara estudiosa, uma câmara atenta à atualidade e julgou conforme a STJ já, né? Essa Câmara. E acabou julgando e eu já perdi na segunda. Então, ganhei na primeira e perdi na segunda, porque eu pensei que ia até a terceira, mas não teve. Segunda vez já derrubou. Falei, já fica difícil. Se eu recorrer, falei para ele, você vai recorrer? Tudo bem, mas lá em cima é pior ainda. Tá? E hoje, praticamente, os juízes
de primeira instância estão seguindo o STJ também. Por quê? Porque em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos lá os enunciados dos juízes das varas de família do estado de São Paulo. E, salvo engano, o enunciado 14 diz que os proventos do trabalho se comunicam. Os proventos do trabalho se comunicam. Salvo engano, o 15 fala o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço se comunicam. O FGTS se comunica também. Vai se comunicar. Os da constância do casamento vão se comunicar. Os antes não, mas da constância vai se comunicar também. Está no enunciado de São Paulo. Então, desde a primeira instância já está. Hoje. Então, hoje é muito difícil. Não tem como fugir. É muito difícil conseguir. E aí entra uma questão da previdência. Só que a previdência privada, né? A previdência privada, que é o PGBL, previdência privada, que é um beneficiário que você coloca. Você faz um complemento, né? Hoje muita gente tem feito aí previdência privada como complemento, que é o PGBL. Para pagar menos imposto, né? Imposto de renda, que faz dedução, tem algumas vantagens, né? E também para ter um beneficiário. E coloca um beneficiário. Se morrer, vai para o beneficiário, não entra no inventário. Né? Não entra no inventário. Mas, veja bem, muita gente não sabe disso. O PGBL também está no enunciado e o STJ tem julgado favoravelmente de que tem direito à metade também. Então, se foi feito um PGBL por uma pessoa, um beneficiário, mas esse beneficiário não foi o marido nem a esposa, pode, lá na frente, se ele morrer, pedir a metade do beneficiário. Falar, não, foi na constância. Eu sou a favor. Na constância eu tenho direito à metade. Né? Tem direito à metade. Então, não é só para o beneficiário. Tem direito à metade o cônjuge, com o meiro, com o meira. Né? Aí vai ter direito à meação. Mas muita gente não tem esta noção, não. Tá? Tem o FGTS também vai comunicar. Tem muita pergunta aqui. O FGTS comunica, vai comunicar hoje. Tá? Complicado hoje. Mas os da constância, tá? Comunhão parcial, os da constância. Por isso que eu falo, hoje é melhor casar na separação total. Quando os dois trabalham, é melhor casar na separação total de bens do que casar na comunhão parcial. Né? É mais tranquilo para cada um. Agora, se amanhã ele quer que comunique alguma coisa, compra junto na separação total. A separação total acabou sendo mais flexível. E coloca o E, né, professor? Coloca o E e acabou. Então aí não tem problema. O problema realmente é na comunhão parcial, que não tem como muito mudar isso aí. A não ser que você entre com uma ação para alterar o regime de bens. Né? Mas hoje o normal deveria ser o regime de bens, como regra, deveria ser separação total de bens hoje. Mas não é, mas é comunhão parcial. Para mudar, por exemplo, eu estou no comunhão parcial, para eu mudar para o regime de separação total, tudo aquilo que estava antes, né, não vai só para depois, né, para contar para depois, né? Ó, tem essa pergunta aqui do... Pode falando aí. Aqueles bens que se comunicam, né, que se comunicaram na comunhão parcial, você vai ter que fazer a partilha dos bens. A partir do momento que se alterou para a separação total, é que realmente não vai comunicar. Desta forma. Tá. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui essa pergunta aqui. Fratone, eu acho que é o nome. Na união estável, separação total de bens. Na morte de um dos companheiros, a parte recebe metade de bens? União estável. Não, é separação total vai depender da quantidade. É que ele colocou na união estável, mas na união estável não entra de separação total de bens. Se fizer um contrato, se ele fez um contrato na união estável com separação de bens, é possível. Então ele fez um contrato escrito, colocou separação total de bens no contrato escrito. Se um morrer, o outro concorre. Quantos filhos tem? Ele falou na metade, mas tem que ver quantos filhos tem. Se tiver um filho, concorre na metade. Se tiver 2 filhos, concorre 1/3. É em partes iguais. E no mínimo uma quarta parte, que é 25%. No mínimo uma quarta parte. Então, se tiver 4 filhos e concorrer com os 4 filhos de cujos, o cônjuge vai concorrer em 1/5, mas na verdade ele não recebe menos que 25%. Então, vai pegar 25% para ele e o restante vai dividir por 4. Então, quando concorrer com mais de 4 filhos, é 25% para ele. Ou para ela, né? Tá certo, né? Mas a regra é que é partes iguais. A regra é que vai concorrer em partes iguais. Se tiver um filho, é metade. Aí tá certo. Tá? Agora, se for 2 filhos, 3. Vai ser dividido por 3. 1/3 para cada um. 1/3 para cada um. Pessoal, nas relações homoafetivas, tem alguma diferenciação ou segue igual? Não tem.
A única diferenciação é no casamento, que para casar num regime diferente tem que fazer pacto antinupcial. Na união estável e na união afetiva, eu tenho que fazer contrato escrito para eu optar por um regime. Agora, se eu não for optar por um regime, pode ficar só de fato, é comunhão parcial. Comunhão parcial. Agora, eu quero optar por um regime, é obrigatório fazer um contrato escrito, seja público ou particular, mas precisa fazer. Para colocar o regime de separação total, colocar lá a participação final nos aquestos, comunhão universal de bens, precisa colocar. Tá? Precisa colocar. Obrigado, Lília. Outro regime de bens. Mais um na comunhão parcial de bens que não comunica. Instrumento de profissão. Instrumento de profissão é o táxi do taxista, o automóvel, né? O Uber. Nosso computador, que eu falo aqui que meu amor da vida é meu computador. Do advogado, né? Do advogado. O instrumento profissional do advogado é o computador hoje. E os livros, né? Antigamente os livros, a biblioteca toda, aquele negócio todo, né? Os livros, o computador. Eu acho que caneta, depende da caneta, né? Não vai comunicar. Agora, para um taxista é um automóvel, para o caminhoneiro é um caminhão. Este não vai comunicar com a esposa, tá? Não vai comunicar com o marido e nem com a esposa. É um bem de instrumento de profissão. Muita gente acaba não pedindo também isto no processo judicial, né? No litígio acaba esquecendo, tá? Bom, mais uma situação bacana para se falar é outro regime de bens, que é o regime que eu até já comentei, né? A separação de bens, que temos a obrigatória e a absoluta, já falei nas duas situações, tá? Separação obrigatória e absoluta. E a outra é a participação final nos aquestos, que esse regime já caiu em desuso, tá? Regime muito complicado, muito complicado. É um regime que é denominado como misto no Brasil, porque primeira fase seria durante o casamento. Durante o casamento é como se fosse separação total de bens, cada um fica com o seu. Eu comprei um imóvel, meu nome é meu, a esposa comprou o nome dela, é dela, tá? No final do casamento, a segunda fase, no final do casamento, quando dissolver o casamento, é como se fosse comunhão parcial. Então, durante o casamento, separação total, no final, como se fosse comunhão parcial. Ou seja, os frutos e juros iriam se comunicar. Só os lucros durante o casamento que se comunicaria na participação final dos aquestos, mas caiu em desuso, ninguém casa mais nesse regime não, portanto é muito difícil você ter um caso hoje de participação final nos aquestos. Tá? A outra, que a outra situação é a comunhão universal de bens. Comunhão universal, a regra é comunica tudo, os bens adquiridos antes, depois, herança, doação, tudo vai comunicar. Muito difícil alguém casar nesse regime atualmente, né? Na comunhão universal, muito difícil alguém casar na comunhão universal de bens, né? Cada um vai ficar com metade. Casou, já tem direito à metade. Então, se você casa com uma pessoa rica, você fala, eu quero o divórcio no dia seguinte. Já. Quero o divórcio que eu vou ter direito à metade. Né? Então é muito propenso, né? É muito propenso a fraude, comunhão universal hoje. É ruim. É muito ruim hoje, a comunhão universal de bens. Bom, outra coisa... Não faz nem muito sentido, né? Não faz. Não faz muito sentido. Então, o PGBL, que seria o caso da Previdência, ele vai comunicar por enunciado e pela jurisprudência, tá? Pela jurisprudência. Você sabe que fundo de garantia... não sacou o fundo de garantia. Não teve saque do fundo de garantia. Mas o dinheiro está lá, na caixa. Então, o STJ, já vi julgado do STJ assim, falando como que se deve pedir. Como se deve, o STJ ensinando, hein, a pedir. Como que se deve pedir quando está sem saque, não sacou? O cônjuge, aquele que está pleiteando a metade do imóvel do outro, né? A metade do fundo de garantia do outro, ele requer ao juiz a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para bloquear a metade. Ou seja, aquele valor que ele tem direito. E na hora que sacar o principal, aquilo lá já vai direto para outra conta. Então, é importante saber. É questão prática, né? Questão prática. Tem gente que fica batendo cabeça, a gente já está ensinando aqui como que faz. Pede fundo de garantia. Quem assistiu essa live aqui, está assistindo, está ganhando aqui, ó, muita grana, né? Para na hora de atender o seu cliente. Se conseguiu comprovar que tem direito ao fundo de garantia, é pedir para o juiz expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal para garantir aquela parte e bloquear aquela parte. Tá? E aí, quando sacar o principal, saca também para o outro cônjuge, né? Vai para o nome do outro cônjuge, já na conta do outro cônjuge. Tá? Isso é bem bacana, bem importante aí também. Professor, o caminhão já deu problema aí. Ó. A Laura está perguntando.
como é que é esse negócio, né? Se tem só um caminhão, se esse caminhão é o único bem que nós temos, e quer dizer que o bonito vai ficar com o caminhão? A regra é que sim. Se está no nome Mas, dele e ele trabalha só, não uma empresa, né? Mas ele vai ter não se comunica. A regra é que não. mas ele A não não tem nem que ser, a não indenizar a ser outra que a parte? esposa, a não ser que a esposa comprove o esforço comum. O esforço comum é aquela que ela deu dinheiro também para comprar. Aí teria direito à devolução com restituição. Não teria direito à meação, entendeu? Meação, o esforço comum, ele é presumido. Eu tenho direito à metade e acabou, porque foi na constância. Não, aí para você ter direito a alguma coisa, você teria que comprovar que realmente colaborou para comprar com dinheiro, né? Aí teria direito à restituição daquele valor. É isso que tem. Mas é um instrumento de profissão. O caminhão é um instrumento de profissão. Então tem que tomar cuidado. Se comprou um caminhão, né, precisa resguardar outro patrimônio para a pessoa, né? Senão pode ter Esperto, problema aí, gente. né? Mas também assim, ele comprou um caminhão e está devendo, a dívida é só dele também. Não se comunica com a esposa. A dívida é só dele. Já tem uma parte boa aí na situação, né? Ó, É. tem perguntas aqui, eu não sei como que tá seu tempo aí. A gente já tá com 36 minutos nessa nossa segunda live, viu? Tá, acho Estamos que eu por tenho sua mais uns, conta aqui. posso ficar até umas 9 horas. Aqui já. Tá, deixa eu só olhar. 9, professor? Tá? Já Não, são já foi. 9h10. Então, mais 10 minutinhos, 10 minutinhos. Só quero falar da União Estável, mas pode falar quem que era que ia perguntar? Não, pode falar. Pode falar. É, que ele está perguntando quais são os bens particulares que não se comunicam. Os bens particulares na comunhão parcial de bens, os que não comunicam aquilo que eu falei antes, né, já? Os adquiridos antes do casamento, né? Herança, doação, subrogados, instrumento de profissão, proventos do trabalho, porém proventos do trabalho tem decisão contrária do STJ, que eu falei também agora, tá? Agora, separação total. A regra é que nada comunica na separação total. Nada vai comunicar. Se fez pacto antinupcial, separação total, a regra é que nada vai comunicar. Agora, separação obrigatória. Separação obrigatória, súmula 377 do STF, comunica os bens adquiridos na constância a título oneroso, meio a meio. Mas, para não comunicar, você pode fazer um pacto antinupcial para afastar a súmula 377 do STF. Inclusive, tem lá no meu curso de planejamento patrimonial familiar e sucessório, tem até modelo, tudo desse pacto antinupcial, né, alguns pactos bem bacanas. Mas é um curso de planejamento patrimonial familiar e sucessório muito bacana. Tem contrato de namoro, tem esses pactos antinupciais, tem testamento, né? Tem até holding familiar, uma parte de holding familiar. Que é bem legal bacana. também. Né? É um curso, assim, praticamente completo no planejamento. Você consegue fazer. Seguro de vida, por exemplo, também, como forma de planejamento patrimonial, que muita gente não faz, né? Só compra patrimônio e só compra imóvel e na hora de fazer o inventário não tem dinheiro. Por que não fez um seguro para deixar um beneficiário ter o dinheiro para poder pagar as contas, por exemplo? Né? E as pessoas não fazem, acabam não fazendo. Né? E hoje tem outro tipo de seguro de vida, né? Seguros de vida é diferente hoje. Tem seguro de vida que não é aquele que você tem que morrer para ganhar a indenização, né? Porque se não morrer, perdeu tudo. Não. Hoje você faz aquele seguro de vida como se fosse um PGBL, né? Você vai colocando dinheiro e se não morreu em 20 anos, você pode sacar, por exemplo, né? Você saca com juros de correção. Então, existe hoje vários tipos de seguros aí de vida, que é uma forma de planejar também patrimônio. Bom, a outra parte, para a gente encerrar, é a união estável e a união afetiva, que é muito importante para o previdenciário, né? Que eu vejo muitas vezes as decisões de vara federal declarando união estável, vara federal declarando união afetiva, para efeitos previdenciários. E, na verdade, uma união estável, uma união afetiva é vara civil, né? Ela é um juiz de direito que julga normalmente. Mas, acho que, dependendo do juiz federal, ele acaba julgando tudo. Tem direito porque ele tem união estável que comprovou, né? Mas o certo seria mandar para a Justiça Estadual comprovar a união estável e depois pedir o benefício, né? Pedir o benefício. Mas eu já vi alguns juízes federais julgando, né? União estável e união uma afetiva. Então, assim, a união estável e a união afetiva, a regra é que união estável mais, tá? União estável, a maioria não faz contrato escrito. Não faz contrato escrito. Ou seja, eles começam a viver juntos e aí vai indo, daqui a pouco estão morando juntos e estão vivendo união estável e não fez contrato nenhum. A regra é que é comunhão parcial de bens, o regime da comunhão parcial de bens. Tá? Ou seja, é meio a meio. Olha o perigo isso aí. Olha o perigo. Tá? Por quê? Uma união estável, ela se confunde com outro instituto chamado namoro.
E o STJ, ele deu um nome bem bacana, namoro qualificado. Namoro qualificado, né? Ele, amor e ódio é assim, né? É crime, amor e crime é a mesma coisa, né? Crime qualificado, namoro qualificado, é tudo a mesma coisa, né? Então, nós temos Eu lá... fiquei pensando, primeira vez que eu ouvi isso, eu perguntei, isso é um crime? É É, crime? O que é esse namoro qualificado? não, namoro qualificado é um pouco mais que namoro, é como se fosse um... aquele que um dorme na casa do outro, tá? Um dorme na casa do outro. Então, ele é uma linha muito tênue para a união estável, realmente. Então, um namoro pode virar união estável? Pode, com certeza. Pode virar união estável. Um vai para casa do outro, né? Dorme. Ah, vamos dormir aqui no meu AP. Ah, vamos dormir no meu. Vou ficar uma semana aqui, vou ficar uma semana no seu. É assim por diante, né? Eu falei o porteiro de olho, sempre fica de olho. E o porteiro vai ser testemunha depois, né? Vai chamar e falar, não, é a patroa, realmente ela estava sempre lá, ela tinha até a chave, já tinha o controle remoto da garagem, inclusive, pronto. Virou união estável. Acabou. Né? Eu vi uma decisão muito bacana que o juiz, ele acabou reconhecendo a união estável porque não reconheceu a união estável, deu namoro qualificado. Porque eles romperam o namoro, acho que foi ele, e ela pediu união estável, né? Mas não era, porque chamou como testemunha a empregada, e a empregada da casa falava assim, não, ela levava a escova de dente na bolsa. Ou seja, ela não deixou a escova de dente lá. Ela levava na bolsa. Meninas e meninos, deixa a escova de dente. E tira a foto e posta no Instagram. Né? E posta no Instagram, tira a foto Exato. no Instagram. Né? Mas a pessoa não, ela levava. E aí o juiz não deu por causa da escova de dente. Não, isso não tem uma finalidade, um objetivo constituído de família. Porque se é constituição familiar, por que você vai levar a escova de dente na bolsa? Realmente, né? Não é melhor deixar lá, então? E aí ele tirou. Eu deixaria. Para você ver como que são as coisas, né? Então eu costumo dizer o seguinte, é melhor, se é namoro mesmo, para não dar essa encrenca e a outra pessoa entrar com ação, dar dor de cabeça, é melhor fazer um contrato de namoro, tá? Contrato de namoro. Aí tem lá no meu curso de planejamento, até na pós do Legale que eu leciono, tudo, todo o material fica lá. A minha pós é totalmente prática, né? Então os modelos que eu vou mostrando lá e fica disponível também para eles, tanto na pós como também nos cursos que eu leciono. Então, os contratos de namoro, ele é bacana porque ele evita dar união estável. Ah, professor, mas isso não é fraude? Se você teve o intuito de fraudar, é fraude. Né? Se é união estável e você faz um contrato de namoro e manda outro assinar, é lógico que é fraude. Era união estável. Estou falando se é namoro mesmo. E como que você sabe se é namoro ou não? Pelo objetivo de constituição familiar. E qual que é esse objetivo de constituição familiar? Fama e trato. Fama e trato. Fama, a sociedade reconhece que eles vivem como se fossem casados. Se tratam como marido e mulher. Eu pergunto sempre para a pessoa, como você trata ela? Como você trata ele? Marido ou mulher? Ou companheiro? Né? Ou namorado? Essa aqui é minha namorada. Como que se apresenta para a sociedade? Apresento como namorada. Então tá bom, aí é namoro. Então a pessoa não vai ter outra testemunha. Já cortei agora. Meu marido gosta de falar que eu sou namorada dele, não quero mais ser namorada de jeito nenhum. Tá vendo? Olha só. Ele tá com esperteza. Tem gente que fala assim, minha eterna namorada, minha eterna namorada. A pessoa pensa que está elogiando, mas na verdade tá se esquivando. Né? Então tem que tomar cuidado. Essa situação, por quê? Se der, olha só, um namoro, se der união estável, o regime é da comunhão parcial de bens. Vamos imaginar uma pessoa que é muito rica, milionária. E ela estão namorando, mas um dorme na casa do outro. Os namorados são assim hoje. Viaja, fica assim 10 dias, 20 dias fora, um mês fora. Bom, e aí entra com união estável. E se der união estável, a partir dali é comunhão parcial. Tudo que ele comprou na Constância é meio a meio, é metade. Eu tive um cliente que ele acabou perdendo assim, ele falou, não, fiquei 1 ano. Ele falou para mim, ligou para mim, não sei o que lá, mas você, eu tô com uma pessoa aqui, você está morando ou você está namorando? Eu quero fazer um contrato de namoro, né? Que eu vi que o senhor faz, tá? Falei, não, tudo bem, mas é namoro? Você está morando? Você tá namorando? Você já está morando com ela? Não quis falar. Tô morando. Ele falou, tô morando, não é namorando, tô morando. Falei, quanto tempo? Quanto tempo? Quanto? 1 ano já estava. Falei, isso não é namoro. Meu Deus. Você está 1 ano namorando. Os vizinhos vão falar que você já está com ela faz tempo aí. Vai dar problema. Aí, realmente, ele acabou fazendo um contrato de união estável e já rescindido, porque já deu errado. Dado errado. Né? Ixi, Maria. Já tinha dado errado.
errado. E aí o que aconteceu? Realmente ele acabou fazendo uma rescisão. Olha só a rescisão, 1 ano de namoro, hein? 1 ano de união, entre aspas, que não tinha comprovado. Mas da rescisão, ele teve que dar para ela assinar o contrato de rescisão, de rescindir a união estável, de dissolução da união estável, 300 mil reais ele deu. 300 mil. E mais uma ajuda de custa de 8 mil por mês durante 2 anos. Ajuda de custo durante 2 anos. Gente. Olha o prejuízo que tomou. Você deveria ter procurado advogado antes, né? Antes de começar tudo isso. Tá? Sim, vai procurar achando que é advogado, né? Vai falar mentir, né, professor? É melhor você contrato, faz contrato, seja namoro ou união estável. Faz união estável, separação total. Faz união estável, separação total. União afetiva, separação total também. Agora, quem quiser fazer um contrato de namoro e é namoro mesmo, você coloca uma cláusula para resguardar seus direitos, sabe como? Colocando que atualmente é namoro, no entanto, poderá ser convertido em união estável. No entanto, desde já declara que o regime será o da separação total de bens. Pronto. É namoro, virou união estável, já é separação total, já tem uma cláusula estipulando a separação total lá. Tá? Então, isso que é a cláusula boa, essa cláusula é a melhor que existe, essa cláusula que vale 10 mil reais do seu contrato, essa cláusula que vale 20 mil reais do seu contrato, depende do seu cliente. Tá? Essa cláusula pequena aí, de 2, 3 linhas, é que vai valer 10 mil reais, porque está fazendo a prevenção adequada para o seu cliente. Então, assim, quem ganha dinheiro, falando na advocacia, é aquele que cria teses, né? Aquele que cria e consegue colocar coisas lícitas, lógico, no contrato, mas que cria prevenções, né? Cria prevenções. Certo? Com certeza. E aí, você falou, eu vou rapidinho, só 2 minutinhos. Gente, e aí, só para dar de novo a conexão aqui. União estável e relacionamento homoafetivo também tem direito à pensão por morte. Então, fique atento, porque chegou lá, era um casal, né? 2 mulheres, 2 homens. Não tem direito, porque a lei... Não, gente. É legal, vai lá, pega os documentos normais, como se fosse de um casal heteroafetivo. Estou perdida agora nas palavras aqui. E junta tudo e você vai conseguir a pensão por morte para o seu cliente, para a sua cliente. Então, fiquem atentos com as dicas que foram dadas aqui hoje. Foi maravilhosa essa live, professor. Estou, assim, extasiada com tanto conhecimento e com tanto que eu aprendi aqui. Feliz demais pela oportunidade. Mas 1 hora é muito pouco, né? Mas assim, a gente vai fazer outras. Lives, né? Sempre olha as minhas lives, sempre olha ali o canal do YouTube, tem muita coisa lá no YouTube. E também se inscreva aí no meu canal do YouTube e também no Instagram, né? Me sigam aí no Instagram, que sempre tem lives novas. Amanhã tem uma outra live, tá? No meu Instagram, com o pessoal lá de Sumaré. Também é um pessoal que faz live, são 3 colegas, 3 professoras, né? Que fazem também a parte de direito de família normalmente. Então, eu vou falar de guarda e alienação parental, se não me engano, eu vou falar. Adoro. Adoro, assim, a matéria, né? Não a coisa. Pessoal, te agradeço Obrigado. Muito, né? Eu não, né? O IAPE agradece muito sua presença aqui, foi de grande valia. As dicas aqui salvou vidas aí, vai salvar bolsos de muita gente, mesmo que a gente temos previdenciários, mas a gente também pode atuar em outras áreas, né? Sim. Conexão com outros colegas. Perfeito, adorei. É exatamente essa palavra que eu vou terminar, viu, Lilian? Essa live. Perfeito. Gratidão, professor. Obrigado. E gratidão a todos que assistiram e que vão assistir. Tá. Obrigado a vocês aí mais uma vez, né? E obrigado a todos aí também por estar assistindo até esse horário aí. Obrigado, viu? Obrigado, um abraço, pessoal.